Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem da Fenícia ao Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Por causa deste único evento, um evento que estava totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer pessoa, este homem muito rico de repente ficou pobre em um instante. Imagine que você fosse Zenão. Como você reagiria se o trabalho de toda a sua vida fosse jogado no ralo pela pura força da natureza? Qual é a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Você sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, todas essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode resultar em mudanças maiores e mais impactantes mais tarde. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. De acordo com Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle de como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com grande eficácia. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou neste caso, pelo afogamento, Zenão se concentrou em manter a compostura diante da situação, mantendo-se calmo e neutro, apesar da sua situação difícil. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se demorar nos extremos emocionais, passando por coisas como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas que não têm emoções, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito a todos e, portanto, não fazia sentido para eles esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, todos, de escravos a imperadores, puderam aprender e se tornar estoicos, e eles o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epiteto, que se traduz em adquirido, pois já foi propriedade de alguém, já foi um escravo. Sêneca, que era o estadista de renome, e Marco Aurélio, o imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveu. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai, Londres, por causa do quão diversas elas são. Esse era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como estilo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na verdade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é uma coisa boa. Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega, do lado de fora sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação esteja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o clima. Embora seja chato, a chuva passa e a luz volta. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, aconteça. Imagine o pior resultado e fique contente sabendo que isso pode acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário. Um exercício que visa aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão de sua cozinha, tome banho frio quando normalmente toma banho quente. Coma apenas batatas por alguns dias, coisas assim.
Este exercício ajuda você a entender que não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará, se sua mentalidade estiver correta. Ao conseguirmos suportar essas situações incômodas, preparamos indiretamente nosso mental para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde os anúncios são constantemente enfiados goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, ou parecermos de uma certa maneira, ou ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca será feliz. Essa mensagem é importante agora mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber muita coisa. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. O problema é que muitas vezes todas essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, podemos sem saber estabelecer expectativas irrealistas para nossas vidas, deixando-nos desapontados e insatisfeitos no final. Isso não é jeito de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos para nós mesmos. Anexar qualquer esperança externa ou apegos secundários às ações que realizamos quase sempre leva ao desapontamento. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o seu dinheiro com um carro chique, uma casa ou até mesmo começando uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas por seu valor externo e não por seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que se você abordar a vida desta maneira, colocará sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais varrem cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam cada vez mais a cada ano. Mas mesmo as coisas gratuitas da vida têm um custo, o custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como humanos e em nada que tenhamos ou possamos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o possível para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos apresente. Porque independentemente do que queremos, no final das contas, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem. Mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não pelas coisas que não podemos controlar, mas pelas coisas que podemos. Lutar por objetivos é uma boa característica, mas se desesperar quando essas coisas não acontecem do seu jeito é, do ponto de vista estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é, bem, mais fácil do que ser um imperador romano, mas às vezes pode ser um desafio. Primeiro você deve formar uma ideia, o que leva uma eternidade. Depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque não ficou boa, começar de novo, fazer o script do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, criar a miniatura, o título e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o ponto em que você clica em carregar depende de você. No entanto, quando você clica no botão de upload, o poder muda para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso do seu canal do YouTube ou conta do Instagram com base em quantas visualizações, inscritos ou seguidores possuem, cujas métricas, em sua maioria, estão fora do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você fez, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Pense em uma pessoa que trabalhou duro em seu trabalho nos últimos 6 meses. Ele agora sente que merece uma promoção, e por isso vai até seu chefe com um relatório de desempenho. O patrão agradece, não lhe concede a promoção e ele vai para casa pensando que deve ser péssimo no trabalho. Ele não considera que o chefe pode ter simplesmente acordado com raiva, outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa estivesse apenas perdendo dinheiro e simplesmente não pudesse pagá-lo. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que desejava, poderia ter ficado muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria diminuído, mas apenas adiado.
Essa é a reformulação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seu sucesso com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas é confortado pelo fato de poder viver uma vida confortável, sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem as 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é saber separar entre o que é interno e o que é externo, e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer ali, fazer mais com menos. Dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk lutam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o essencial, e depois ter o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal ao outro, porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros, e não somente a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando ele foi libertado da prisão, ele foi eleito presidente da África do Sul e, portanto, muitas pessoas pensaram que ele puniria brutalmente todas as pessoas que tivessem algo a ver com o apartheid ou sua prisão. Mas é claro que ele não o fez. Ao longo de seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores centrais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos malfeitores, Nelson Mandela exortou seu povo a buscar o contrário, para relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado agora estava fora de seu controle e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no centro de procedimentos como a terapia de comportamento racional emotiva e a logoterapia. A terapia de comportamento racional emotiva ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativo, que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Isso permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com a lógica. E, quando perceber que muitos deles são infundados, poderá substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, baseia-se no princípio estoico de que os humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos encher nossas vidas de significado e felicidade, simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muito de nós sabemos, porém, isso é mais fácil de dizer do que fazer. É um processo, como todo o resto. Temos que religar a maneira como pensamos. Deixe o passado para trás. Abrace o futuro. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autovalorização. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, em geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a navegar pelas tempestades do passado e do presente, para águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ficar tranquilos com o fato de termos vivido uma boa vida, embora não tanto quanto esperávamos, porque lembre-se, tudo tem fim.